estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Conversa Vascular. Estou aqui com a doutora Karine, com a doutora Ruana. Sejam bem-vindos. Para falar novamente sobre saúde vascular. E o tema de hoje é um tema muito importante, que é a autoestima relacionada ao problema de varizes. Nós queremos trazer para vocês histórias reais, como resolver essas histórias reais, como devolver a liberdade e a autoestima de vocês, porque isso tem jeito. E como que é que vocês veem, como que a autoestima é afetada nas mulheres que possuem problemas de varizes? O que vocês costumam escutar no consultório? Como que afeta a vida das pessoas ter uma perna que não é limpa, que está manchada, que está com problema? O que vocês escutam de histórias? Vamos trazer aqui para as pessoas a vida real. Então, isso é muito comum, tanto de pacientes jovens quanto pacientes que têm uma idade maior. A gente vê que elas não conseguem usar um short, às vezes não usaram um short, uma saia a vida inteira. Chega lá com seus 60, 70 anos e não conseguem fazer isso, não conseguem se libertar disso porque tem vergonha das pernas, porque tem medo de expor isso e alguém falar mal dela ou interpretar ela mal, como descuidada, como quem não tá nem aí para a própria saúde, além da questão estética também. Não consegue ir a uma praia, às vezes tem até uma relação com o próprio marido de medo, de retração, porque não consegue se vestir, não consegue pôr uma lingerie, por exemplo, porque tem vergonha mesmo das próprias pernas. Então, acho que isso afeta muito as mulheres. E muitas vezes algumas mulheres, né? Não é nem que elas em si se incomodam tanto. Elas ficam mais incomodadas, na verdade, é quando a família começa a sinalizar. Meu filho falou que minha perna tá cheia de vaso, meu marido falou, minha filha falou. Nessas situações eu até tenho preocupação com quando essas mulheres resolvem tratar, porque elas estão tratando muito pelos outros também. E é importante que elas tratem por elas também, quando o né? marido fala, aí eu acho que fica mais grave, mais sério, atinge mais. Porque o homem ele não se preocupar com isso e observar isso não é comum. Então é porque já tem alguma coisa mais evidente ali, né? E você já recebeu alguém, Karine, que veio assim, meu marido mandou eu me tratar? Muito. E tem casos até acho que o marido até extrapola um pouco na forma que fala com a mulher. Por isso que eu falo que é tão importante que ela tenha consciência, que ela decida, ela queira tratar. E ela se valorize também, porque eu acho que muitas vezes a mulher, ela vai entrando num mundo em que ela vai perdendo a autoestima por vários motivos. O marido não fala, ela não se acha tão bonita por um motivo, alguém fala alguma coisa pra ela, e ela se vê como se estivesse num buraco, sem conseguir sair daquilo ali. E às vezes é um tratamento que a gente vai fazer das varizes, que é o pontapé inicial, que faz elas depois, então eu comecei a fazer atividade física para ajudar, e agora eu emagreci, eu tô me sentindo melhor, eu tenho mais disposição, aí agora eu resolvi fazer um outro tratamento, fazer um tratamento dentário, e por aí vai. E aí a gente vê que às vezes a gente é o pontapé inicial de uma cascata, um início da mulher começar a se valorizar, a se enxergar melhor e... É o amor próprio também, né? Então, às vezes, aquilo ali, como você falou, é o pontapé para ela se descobrir. E ela se reinventar novamente, né? Então, muitos, ao longo do tratamento, chega sempre pra você no começo com calça, quando vai ao longo do tratamento já chega com um vestidinho ali, feliz, um sorriso no rosto. E isso é muito gratificante, né? No nosso dia a dia. Mas sabe uma coisa que eu escuto? Às vezes não é a pessoa que deixou de se cuidar porque ela quis, mas é porque ela se dedicou tanto tempo a cuidar do filho, da família, do marido, do pai doente. Ela ficou tão envolvida em cuidar dos outros que ela deixou de se olhar. Ela deixou de ver o que ela precisava. Ela não vai olhar para a perna, principalmente se ela não tem sintomas. Se ela não sente nada, ela deixou aquilo para lá. Aquilo é secundário. Aí um dia, quando o filho cresceu, foi para a faculdade, quando a saúde de alguém já se resolveu,
ela começa a se olhar, agora eu tenho tempo para mim. E aí ela descobre que a situação já está com as pernas cheias de varizes, com tudo, mas ela consegue se motivar agora. Ela consegue o tempo para ela, para poder se cuidar. E como é a sua experiência com essas mulheres assim de 60, 70 anos, que nunca fizeram um tratamento, que tinham vergonha de si mesmo, ou porque se dedicaram ao marido, ou porque se dedicaram aos filhos? Como que é a sua experiência com isso, Ana? Eu tenho um caso muito recente, que é uma paciente de 70 anos de idade, e ela me contou que ela ficou 20 anos só usando calça comprida. Vocês imaginam, no calor do Rio de Janeiro, você todos os dias usar uma calça comprida, porque ela tinha muita vergonha das pernas. Ela até tinha feito tratamento, ela tinha feito 3 cirurgias e não teve o resultado. E a gente começou a fazer o tratamento dela, e o tratamento dela foi com espuma, que foi o melhor tratamento para ela. Ela chegou essa semana no consultório, ela parecia uma outra pessoa. Ela estava com um corte de cabelo diferente, com uma roupa diferente. Ela sentou na minha frente e falou: doutora, você não sabe como eu estou feliz. Como eu estou feliz com o resultado das minhas pernas. Isso, inclusive, me motivou a ir no cabeleireiro, mudar o meu cabelo e comprar roupa nova. E ela fica mais confiante, né? É engraçado que isso começa de um tratamento, mas gera uma confiança, gera um cuidado na mulher, né? Gera toda essa transformação, na verdade. Exatamente. Mais do que simplesmente um tratamento. Então, não é só um tratamento. É um cuidado que você vai ter ali. É você se redescobrir, né? Como a gente estava falando. É você se cuidar. É aquele amor próprio mesmo. Eu tenho uma história curiosa que me chamou a atenção. Uma paciente que ela disse que ela tinha uma relação bem complicada com a mãe, uma relação, às vezes, um pouco até de inveja da mãe. Quando ela era muito novinha, a mãe tinha a perna cheia de varizes. E ela novinha, com a perna limpinha, uma vez a mãe dela falou para ela, nossa, brigando com ela, falou assim: um dia você vai ter a perna cheia de varizes e você vai ver como isso vai te atrapalhar na vida. E ela disse que ela nunca esqueceu isso que a mãe dela falou para ela. E aí ela passou o resto da vida achando que era como se fosse um karma para ela ter a perna cheia de varizes e que ela não poderia tratar e que ela tinha que viver com aquilo. E aí, quando ela chegou na consulta, depois de conversar e explicar tudo, ela me contou essa história e falou: e doutora, eu não tô acreditando que agora eu vou ter essa possibilidade de tratar, porque eu achava até que se eu tratasse, se eu fizesse uma cirurgia, eu ia morrer na cirurgia, porque eu tinha medo disso tudo. E aí, assim, como às vezes são uns detalhes, umas coisas, né, que o quanto isso influencia na autoestima, o quanto isso pesou pra ela e ela carregava aquele peso com ela. Ela carregou uma maldição. Quase isso, é. Eu lembro quando eu era menor também, a minha mãe, gente, ela passava aqueles autobronzeador, aquelas maquiagens de perna pra esconder as varizes, vocês acreditam? Isso também me marcou muito. Então, acho que quando alguém me conta isso também, eu lembro sempre dessa história da minha mãe. Que comprava o pra esconder as bronzeador varizes. artificial. Bronzeador, tem umas maquiagens de perna também. Engraçado. Agora, vocês acham que o que motiva alguém em relação a isso, a se tratar, é porque ela quer saúde e perna bonita? Ou o que motiva ela é a crítica de alguém, é alguém ver aquilo, criticar, e ela, na realidade, quer se tratar porque ela não quer que alguém critique? O que vocês acham que pesa mais para a pessoa ter aquele start, assim, start de começar o tratamento dela ou de ir procurar um tratamento? A crítica. A crítica faz você buscar. Porque às vezes você não conhece nem que é uma doença. Às vezes você acha que é uma questão apenas estética ali, que você tá... E às vezes você se condena por você se preocupar numa questão que acreditam ser estética, né? Que na verdade não é. Então, às vezes a mulher tem essa própria culpa também em relação a ela. Mas quando alguém critica, quando alguém aponta o dedo, eu acho que isso preocupa mais ela. Fere, né? Fere a própria pessoa. Então, eu vejo isso bastante. Às vezes esse é o gatilho, né? Acho que até a preocupação com a saúde, mas a pessoa releva um pouco, né? Só quando é só a saúde, né? Ah, depois eu vou, depois eu vejo. Mas às vezes na hora que tem uma crítica que alguém fala, ou é muito comum as pacientes acharem que as pessoas estão olhando muito para as varizes dela, e aí se elas notam muito isso, aí às vezes esse é o gatilho que
que vai, é né? muito mais um medo do julgamento dos outros. Às vezes motiva muito mais do que ela querer se sentir bem, né? Do que ela querer ver O aquele início, né? resultado. Porque depois O que ela início. começa a ver o resultado, eu acho que aquele ali é mais gratificante. É tanto que ela para de se importar com a opinião dos outros, né? Depois a gente acaba vendo isso. Pra ela, o melhor vai ser aquele resultado, quanto ela vai ficar bem com ela mesma. E a gente fala mais ela porque a grande maioria são mulheres, né? Que afetam mais Que isso. ficam preocupadas Isso. com a aparência, muito mais mulher do Ontem que eu tive um homem. caso também, a minha paciente, ela me contou da mãe dela, que nunca tratou. Tem 60 e poucos anos também, e só usa shortão, bermudas longas, e o medo dela era esse. Não, filha, não uso outro porque as pessoas ficam olhando, as pessoas ficam falando aqui na nossa família, e eu não quero isso. E ela nunca conseguiu tratar. E aí a gente até brincou que ia ser o presente de Natal da filha pra mãe, que era tratar as varizes. Porque inicialmente era isso que importava pra ela, né? Eram os outros. Mas vocês já pararam para pensar o nível de aprisionamento de uma pessoa que não tem a liberdade de usar a roupa que ela quer? De poder ir para a praia, para a piscina, com maior tranquilidade, se sentindo bem com ela mesma? É um nível de aprisionamento enorme. Você não está bem com você, com o seu corpo, não está bem com as suas pernas. Olhar para a perna e ver a perna arroxeada, ver a perna manchada porque tem varizes. E não é uma coisa difícil, né, de tratar. É isso que a gente fica, às vezes, impressionado, né? É um assunto muito Às vezes é o sério. medo, né? Também o medo de O começar um medo. tratamento, o medo de começar um tratamento e não dar certo, o medo de criar expectativas sobre aquilo e não ter o resultado que você deseja. Então, às vezes, o medo também, e outras situações, claro, que também estão envolvidas, mas acho que o medo também é uma das coisas que leva. E aí a gente acaba vendo isso aí, que as pessoas abdicam, né? Deixam de fazer algumas coisas porque não tem uma perna bonita, porque não tem satisfação, né, com aquela sua perna, porque tem medo de mostrar. E Karine, você já pegou um paciente assim que a veia alta não incomodava, mas Já. a veia roxinha incomodava muito mais a Já. pessoa? Já, e não são poucas pacientes, não. Tem muitas pacientes, assim, que se incomodam mais com aqueles vasinhos mais finos, né? E às vezes a veia mais alta, às vezes, como ela num lugar mais escondido, tá tudo bem, mas é importante entender que é uma doença, que a gente tem que tratar como um todo, que não dá pra gente, vou tratar só esse lado e o outro não, ou só essa veia e a outra não. Então, a importância da gente fazer um tratamento que seja completo, da gente tratar de dentro para fora, da raiz do problema, isso é fundamental, né? Deixar isso muito claro, né? Trazer clareza. Então, eu acho que existem duas coisas aqui quando a gente fala em varizes, que um é saúde e bem-estar e o outro é estética e autoestima. São duas coisas diferentes. E às vezes isso se confunde dentro do tratamento, dentro do problema de varizes. Porque a pessoa às vezes acha que só o que atrapalha a aparência, a estética e a autoestima é o problema. E na realidade, o que realmente está importante e precisa ser tratado é o que compromete a saúde e o que compromete o bem-estar. E aí o vasinho é uma coisa secundária nesse processo. Então, esse alinhamento que eu acho super importante, você vai ter o seu resultado. A sua autoestima vai melhorar muito, mas a sua saúde vai melhorar muito também. Muito mais do que tudo isso vai te trazer saúde. Isso eu acho super importante a Eu gente acho que deixar claro. quando a gente pensa em autoestima, isso reflete muito na vida da mulher, até em outros aspectos. Isso vai mudar a O que é relação. autoestima para você? É a forma que a gente se enxerga e o respeito que a gente tem com a gente. Até porque autoestima não significa estar feliz todos os dias achando que tá tudo perfeito. Não, pelo contrário. Mas acho que é você ver os seus defeitos, reconhecer,
saber lidar com eles, melhorar o que tá ruim, mas saber conviver com eles, reconhecer, né? E fazer com que isso te torne uma pessoa feliz consigo, né? E eu acho que é importante essa questão, a forma que a pessoa se respeita. Eu acho que isso acima de tudo, né? O respeito próprio, né? E se cuidar é se respeitar, né? Eu queria fazer aqui um pouquinho, uma provocação, um paralelo. A gente recebe muito assim, eu recebo muito essa mensagem na rede social. É o meu sonho me cuidar, mas eu não tenho como pagar. É o meu sonho, as minhas pernas assim, mas eu não posso pagar o meu tratamento. Vamos aprofundar um pouquinho aqui, porque quais são as situações que a gente vê? Vamos fazer um paralelo com a cirurgia plástica. O que vocês veem em relação a isso? Vocês também recebem essas mensagens? Eu, curiosamente, já tive uma paciente que na hora que eu expliquei todo o tratamento, ela me falou assim, nossa, mas botar um silicone é mais barato do que isso hoje em dia? Aí eu olhei pra ela e falei, olha, o que a gente tá tratando? Eu tô tratando uma queixa só estética sua. Era um caso que ela se incomodava com vasinhos, mas ela tinha varizes grossas que também incomodavam. O tratamento, né, era para tratar toda essa questão das varizes mais grossas, de tratar a saúde. Foi isso que eu expliquei para ela. A gente não tá aqui fazendo um tratamento estético, a gente está aqui tratando uma doença. A gente está aqui substituindo uma cirurgia que vai tratar desde a raiz do seu problema até, né, o mais superficial. E é comum porque as pessoas estão acostumadas a separar o dinheiro, a pagar no tratamento plástico, no tratamento, né, dermatológico, no tratamento estético, acostumadas a entender que isso vai juntar esse dinheiro para isso, mas na hora das varizes, muitas vezes, elas acham que, não, aí eu não tenho esse dinheiro, aí não dá para pagar, aí é mais caro. Aí falam que o tratamento de varizes é caro. Então, o que é caro para você? Eu acho que tudo é percepção de valor. O quanto a sua doença, o quanto a sua saúde vale. Entende? Então, acho que a gente tem que partir para esse princípio, que não é só uma questão estética. A gente trata uma doença. Eu acho que isso, né, que vocês estão falando, é um compromisso que nós temos que ter com a sociedade em esclarecer para as pessoas exatamente isso. Não é um tratamento que é estético. Nós não estamos cuidando de estética. Nós estamos cuidando de saúde. Vai ter um resultado estético? Vai. Vai melhorar a autoestima? Vai. Vai trazer esses resultados e benefícios todos? Vai. Mas o que a gente está cuidando é saúde. E aí é uma questão de prioridade. O que é prioridade na tua vida? Sabe, colocar um silicone vai melhorar muito a sua vida, a sua autoestima. Mas se você tem um problema grave de uma safena, por exemplo, o que você vai priorizar? Você vai tratar um problema de saúde que pode te levar a alguma complicação? Ou a tua prioridade é colocar um silicone que é um tratamento estético? Nossa, isso é polêmico, hein? Sim, Super exatamente. polêmico. E como você falou, tudo é prioridade, né? Então, assim, eu não consigo realizar esse tratamento agora, mas eu sei o valor que aquele tratamento tem para mim. Então, eu vou me programar, eu vou estabelecer metas, né, digamos assim, para conseguir realizar aquilo ali. E aí eu sei que eu vou ter um resultado ali, eu sei que isso vai melhorar tanto a minha autoestima, quanto vai melhorar a minha saúde e, consequentemente, vai melhorar a minha estética. Então, é tudo uma programação, tá? Eu acho que não existe isso de caro ou barato. Tudo é a visão como você olha para aquilo. Eu acho que é muito disso, de como você está vendo aquilo ali. Se você não entendeu realmente que aquilo ali é uma doença, que aquilo ali vai te melhorar e que vai te ajudar, então você não vai pagar. Podia ser o valor mais barato que fosse. Você não iria pagar, porque você não entendeu o propósito daquilo ali. E o que vocês costumam ver de declaração, de depoimento de paciente, quando eles conseguem... o que muda na vida dessas pessoas que conseguem fazer os tratamentos? Primeiro muda o sorriso no rosto, né? Vocês? Quando elas chegam, o sorriso é daqui até aqui. Então, elas já estão maravilhadas. Fora que depois elas conseguem. Eu voltei a ir pra praia. Eu voltei a fazer uma atividade física. Hoje eu vou na academia, eu uso um short. Que eu nunca fiz isso.
Então, claro, você vê aquela felicidade, né, no rosto da pessoa. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais vejo, assim. E você, Karine? Não, também. É exatamente isso. Você vê como a pessoa recupera e aquilo que eu falei, às vezes depois disso ela vai começar a se cuidar em outro sentido, vai começar a fazer outra coisa, ela decide depois disso mudar. Eu já tive gente paciente que começou com isso, aí foi se cuidar, fez tratamento dentário, aí foi fazendo outra coisa e ela já tinha as caixinhas que ela ia organizando financeiramente de tudo que ela queria fazer. E depois ela chegou ao ponto de falar, agora eu tô pensando em mudar de emprego, não tô mais satisfeita não. Então, extravasa, né? Extrapola, vai para outros campos também. Eu acho que é um outro olhar que você passa a ter para você mesmo. Desde o momento que você decide dar o passo inicial do vou me cuidar, vou me tratar, é um problema que agora eu preciso abordar ele, já virou uma chavinha na sua cabeça. E a partir dali, você, com essa decisão, né, do fazer algo por você, do cuidar de você, outras coisas também começam a ser mobilizadas. Porque à medida que esse caminho, esse degrau da autoestima, você vai subindo ele, o seu patamar de tudo, a sua régua vai subindo. E aí você quer ter tudo melhor. Você quer ter uma roupa melhor, você quer ter uma aparência melhor, você quer ter uma saúde melhor de uma forma geral. Me veio uma frase aqui, né, uma frase da Bíblia, de Jesus Cristo, que ele fala: amai ao próximo como a si mesmo. Então, para você amar outra pessoa, primeiro você tem que amar você. E você tem que cuidar de você. Senão você não vai conseguir dar aquele amor pro outro. Como é que você vai cuidar do outro se você não consegue cuidar de você mesmo? Como é que você vai olhar pro outro de uma forma diferente se você não consegue se olhar bem para você, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, primeiro você cuida da sua saúde. E seja da sua saúde mental, espiritual, corporal, para depois você poder amar outra pessoa como você ama e cuidar da outra pessoa. Então, acho que primeiro a sua saúde, depois vem a sua família, depois vem o seu trabalho. E isso gera, assim, uma qualidade de vida para as pessoas muito boa, né? Quando você tem essa definição na sua cabeça. Me veio essa frase agora na cabeça. Não, e realmente a forma que a gente se enxerga, às vezes a gente reflete nas nossas relações, né? Então, isso faz toda a diferença. A gente está aqui falando sobre autoestima, sobre saúde, sobre bem-estar, né? Contamos aqui vários casos de vida real, de pessoas que melhoraram, se viram de uma forma diferente, se relacionaram com o mundo de uma forma diferente a partir de um tratamento de varizes. A gente vai encerrar esse nosso bate-papo. Foi uma conversa profunda, porque eu acho que somos mulheres e nós nos... quando se fala em autoestima, liberdade para a gente se afeta mais, porque é uma busca constante da mulher. 90% dos nossos pacientes são mulheres, né? Não quer dizer que o homem também não tenha problema, não procure tratamento, né? E também não tenha questão de autoestima, mas a gente está falando aqui porque nós recebemos muitas mulheres com esse problema. Então, a gente quis abordar, quis discutir, quis trazer para vocês. E querendo dizer o quê? A mensagem final é que tem jeito. Você consegue realizar esse tratamento, né? As pessoas que dizem que não têm dinheiro, hoje o SUS está oferecendo muito tratamento, claro que é mais difícil, mas existem alguns lugares que oferecem esses tratamentos. Então, é possível, é um sonho possível, não deixe de se olhar, não deixe de se cuidar sempre. Não se esqueça no meio da sua vida, né? Para nos achar na rede social, eu sou doutora Ellen Pessoni, tanto no TikTok quanto no Instagram. Doutora Ruana. O meu Instagram, DRA, Ruana Lacerda. E como a Ellen falou, eu acho que a gente não tem que adiar um sonho, a gente tem que partir para realizar ele. E acho que quando você se cuida, quando você tira uma pausa para você se redescobre. E isso é muito gratificante. E o meu Instagram é doutora.DRA, né? Karine Miranda. Até o nosso próximo episódio de Conversa Vascular.